que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando penso em quem sou e quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não dão valor. O vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu, vaso achado aí. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não dão valor. O vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, vaso quebrado, encontrado que ninguém queria, mas Deus decidiu me levar pra sua olaria. E uma nova história ele escreveu. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Levante a sua mão e declare isso. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não dão valor. O vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele restaurou. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, vaso quebrado, encontrado que ninguém queria, mas eu decidi me levar pra sua olaria. E uma nova história ele
agradecer a oportunidade.